Todo mundo quer ser livre. Muito se fala no aspecto positivo da liberdade, na possibilidade de você poder criar seu próprio destino, fazer escolhas e coisas semelhantes. Porém, pouco se fala no lado negativo, o lado ruim da liberdade. Será que ser livre é realmente uma coisa boa? Como assim? Meu nome é Bruno Rodrigues, você está no canal Filosofia Sem Rodeios e quero te convidar a refletir comigo nessa questão a partir de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, talvez um dos mais importantes pensadores ali sobre o tema da liberdade. Vem comigo. Olha só, analisa essa frase do Jean-Paul Sartre: o homem está condenado a ser livre. Essa frase parece estranha, né? Porque geralmente a gente associa ser livre com uma coisa maravilhosa, só que ele usa a palavra condenado. Nós podemos pensar em dois sentidos principais para condenado. Condenado como uma coisa inescapável, uma condição que não existe mais escapatória, que parece até contraditório com a ideia de liberdade, né? Uma coisa curiosa por causa disso. E condenado também carrega um sentido negativo. Ninguém fala, estou condenado a uma coisa boa. As pessoas falam sempre condenado a uma coisa ruim. Estou condenado à prisão. As pessoas estão condenadas ao inferno e coisas do tipo. Só que Sartre usa isso para também pensar no lado negativo que existe na liberdade. Como assim? Ele está falando que ser livre é algo ruim? Não, ele está querendo falar que a liberdade é uma condição humana inescapável e carrega um peso. Vamos pensar alguns exemplos. Pensa nas escolhas que você possui, que você pode fazer ao longo da sua vida. Você certamente está diante aí de um leque de possibilidades de coisas que você pode pensar em fazer. Quando você projeta o seu futuro, existem diversos caminhos a serem tomados. Só que olha que pesado, que coisa importante em cada escolha que nós temos. Quando você toma uma decisão, quando você escolhe um caminho, esse leque diminui. Imagina um leque gigantesco de possibilidades. Escolhi um caminho. A partir do momento que eu escolhi esse caminho específico, todos os outros caminhos morreram naquele instante. Como assim? Veja, o tempo é uma coisa que não volta. Quando você toma uma decisão, você necessariamente está excluindo outras possibilidades. Ah, mas se eu mudar de caminho lá na frente, ok, você pode até tentar mudar de caminho, mas uma coisa não volta. O tempo não volta. E a liberdade, ela carrega consigo o peso da responsabilidade que nós temos ao tomar cada decisão. Você não deve, segundo Sartre, culpar outras pessoas por quem você é, por quem você se tornou, porque você foi o culpado das suas próprias escolhas. Tá? Aqui a gente entra numa parte argumentativa do Sartre, tá? Não é opinião, a opinião do Sartre não é verdade absoluta, mas serve para nós pensarmos e construirmos algumas coisas. Sartre, ele dizia que o ser humano, ele é um ser amoral. Você sabe o que significa isso? Sartre, quando discute isso, ele está pensando no debate que teve lá na filosofia moderna, de alguns pensadores, por exemplo, que tem aqui no canal, Thomas Hobbes, Rousseau, que pensavam assim, o ser humano é como por natureza, o ser humano é bom, é mal por natureza, como é que ele é? O Sartre, ele vai dizer que o ser humano não é nem bom nem mal, mas ele é amoral, ele não tem uma moralidade pré-definida. Entenda, amoral é diferente de imoral. Você sabe qual que é essa diferença? Uma pessoa imoral é uma pessoa que está contra a uma moralidade estabelecida. Agora, uma pessoa que é amoral, uma pessoa que nem tem noção dos conceitos de bom e mal, justo e injusto, é uma pessoa que está para fora de tudo isso, tá? Isso é ser uma pessoa amoral. Então, esse aqui é um ponto importante para a gente. Então, o Sartre ele diz, não existe uma natureza humana. Existe apenas uma condição humana que o ser humano está lançado e ele tem a responsabilidade de construir a sua história. Do modo que nós iremos construir para o bem ou para o mal, aí, segundo Sartre, nós teremos que carregar esse peso. Uma outra frase importante do Sartre, muito famosa, né, tem um livro específico, né, que o Sartre trabalha essas questões de um jeito mais resumido, assim, bem panfletário, bem tranquilo de entender, que é o existencialismo é um humanismo. Sartre ele diz, a existência precede a essência. Reflita comigo o que isso significa, a existência precede a essência. Para isso eu vou trazer para vocês um trechinho para a gente ler, para a gente discutir uma questão.
Consideremos um objeto fabricado, como por exemplo um livro ou um corta-papel. Tal objeto fabricado por um artífice que se inspirou de um corta-papel é ao mesmo tempo um objeto que se produz de uma certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade definida. E não é possível imaginar um homem que produzisse um corta-papel sem saber para que há de servir tal objeto. Diremos, pois, que para cada corta-papel, a essência, quer dizer, o conjunto de receita e de características que permitem produzi-lo e defini-lo, precede a existência. E assim a presença frente a mim de tal corta-papel está bem determinada. Temos, pois, uma visão técnica. Você conseguiu compreender? O Sartre está querendo dizer uma coisa muito simples, na verdade. A ideia que Sartre está apresentando, na verdade, é muito simples. Ele está dizendo que os objetos fabricados pelo ser humano, eles possuem uma essência que veio antes da sua existência. Um exemplo que eu gosto de usar, que é mais simples, pensa numa cadeira. Uma cadeira, ela passa a existir após uma pessoa ou uma empresa que já tem a ideia da cadeira tornar essa cadeira existência. Agora, o ser humano, na visão do Sartre, é uma realidade completamente aberta. E a essência dele vai ser construída mediante a sua vivência, o seu modo de viver, as suas escolhas que for tomar, as escolhas que o ser humano for tomar ao longo da sua vida. A consciência, na visão do Sartre, se assemelha ao nada no sentido de ser uma realidade plenamente aberta, enquanto o mundo é algo definido, fechado, e o ser humano vai se relacionando com esse mundo e vai se construindo. Basicamente, essa ideia que Sartre defende aqui nesse ponto. Sartre também é um autor que defende tão radicalmente a liberdade, no sentido até mesmo de que a gente não pode culpar os outros por quem nós somos, nem nas condições históricas, né? O Sartre, ele diz assim, não importa o que fizeram conosco, importa o que fazemos com o que fizeram conosco. Então, até mesmo numa reação a coisa ruim que acontece com a gente, o Sartre ainda dá uma responsabilidade ao ser humano na sua capacidade de escolher, na sua capacidade de ser livre para agir a partir disso. Então, esse aqui é um ponto importante também para o Sartre. O Sartre diz, essa liberdade toda que nós possuímos, ela gera, com toda certeza, angústia. Esse sentimento de angústia, com certeza, é algo pesado para todos nós, mas que é inerente, intrínseco à existência humana. E aí você conseguiu ver a liberdade com outros olhos? Viu também esse outro ponto, né, de que a liberdade nem sempre é algo maravilhoso e fantástico? Comente aí nos comentários o que você achou dessa ideia. Agradeço e até mais. Espero que tenha gostado da reflexão. Até o próximo vídeo. Grande abraço para você.